Olá, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre integral definida. Quando a gente fala em integral definida, a gente vai usar o que a gente chama lá no cálculo de teorema fundamental do cálculo. Bom, quando a gente fala em teorema fundamental do cálculo, o que a gente está pensando? A gente está pensando em calcular a integral de uma função dentro de um intervalo, onde que tem o limite inferior e o limite superior. Então, eu vou ter aqui, ó, a minha f, que é a minha primitiva, tá? A minha f de x, calculada no valor numérico da minha função ou da minha primitiva para x igual a b, que é o limite superior, menos, eu vou calcular o valor numérico da minha função para x igual a, que é o meu valor inferior, tá? E f deve ser, e essa f aqui, tá? Ela deve ser uma função contínua e definida nesse intervalo AB. Porque se minha função não estiver definida no intervalo AB, eu não consigo calcular o valor a minha integral e o valor numérico dela. Tá? Porque eu não vou calcular o valor numérico dessa funçãozinha f aqui. Eu vou calcular da integral dela, que é a minha primitiva, a minha f grande. Bom, vamos ver como fica isso em exercícios práticos. Então, vamos lá. Um bem simplesinho para começar. X ao quadrado no intervalo de 0 a 1. Quando eu vou fazer a minha integral, vai ficar x ao quadrado, tá? Eu vou somar 1 aqui e vou subtrair, e vou dividir pelo expoente. Então, vai ficar 2 mais 1, vai ficar 3 dividido por 3, no meu intervalo de 0 a 1. Então, eu vou fazer, agora eu vou calcular o valor numérico, que é simplesmente fazer a substituição. Primeiro no valor superior, depois inferior. Então, vai ficar x ao cubo quando x vale 1, vai ficar 1 ao cubo sobre 3, menos, quando x vale 0, então vai ficar 0 ao cubo sobre 3. 1 ao cubo é 1, então vai ficar 1 sobre 3, 1 terço. 0 elevado a qualquer potência vai ser 0, 0 dividido por qualquer número é 0. Então, vai ficar 1 terço, que vai ser o valor da minha função, da minha integral de x ao quadrado de 0 a 1, ok? Se eu fizer aqui, se eu achar resolver somar 1 aqui, se eu fizer de menos 1 a 1 para x ao quadrado mais menos 1, ou mais 1, então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular minha integral, que vai ficar x ao... Vou somar mais 1 aqui, então vai ficar 2 mais 1, 3, dividido pelo expoente, menos a integral de uma constante, vai ser a constante vezes x. Menos 1 a 1. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, eu vou calcular o valor numérico da minha função para x valendo 1, menos o valor numérico dessa função para x valendo menos 1. Então, aqui vai ficar menos 1 ao cubo, tá? Porque eu tenho x quando o x vale 1, então vai ficar 1 ao cubo. Sobre 3, porque eu não vou mudar minha função, tá? Então, vai ficar, se eu tenho x ao cubo sobre 3 quando x vale 1, vai ficar 1 ao cubo sobre 3, menos x quando x vale 1, então vai ficar menos 1. Isso aqui é só para minha função para x igual a 1. Menos, eu subtraio, quando x vale menos 1. Então, vai ficar menos 1 ao cubo, tá? Menos 1 ao cubo sobre 3, menos, agora é x, quando x vale menos 1, menos 1. Agora, aqui eu vou ter que fazer regra de sinal. Então, aqui eu tenho 1 ao cubo, 1, então vai ficar 1 terço, menos 1. Aqui eu tenho menos 1 ao cubo, então esse pedacinho aqui, ó, vale menos 1, então vai ficar menos 1 terço, que multiplica 1, vai ficar mais 1 terço. Aqui eu tenho mais com menos com menos vai me dar mais, então, eu tenho mais 1 que multiplica esse menos aqui, eu tenho menos 1. Então, aqui eu tenho 2 terços, menos 1 com menos 1, menos 2. Então, eu tenho, achar o mínimo múltiplo comum, entre 3 e 1 é 3.
3 dividido por 3, 1, vezes 2, 2. 3 dividido por 3, 3 vezes 2, 6. Então, eu vou ter 2 vezes 2 menos 6 menos 4 terços. Então, eu posso ter um valor positivo quanto negativo, nada me impeça disso, ok? Bom, quando a gente vai trabalhar com integral definida, nem sempre eu tenho essa simplesinha aqui. Eu posso estar usando qualquer outra propriedade, ou ter uma função um pouquinho mais extensa. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho uma função composta, porque eu tenho uma raiz aqui, uma função dentro da raiz. Então, o que que a gente faz aqui? Eu preciso fazer por substituição de variável. Então, eu vou chamar uma função de u e preciso achar o du, que lembrando que o meu du vai ser a derivada de u. Então, se eu olhar aqui na minha função, eu vou ter que chamar o argumento da minha raiz de u. Então, vai ficar 3x mais 10. A hora que eu derivo 3x vai ficar 3. Que eu derivo 10 fica 0. Então, vai ficar 3dx. Na minha função aqui, ó, eu não tenho esse 3dx, eu só tenho dx aqui, ó, que vai ser meu du sobre 3. Por quê? Eu vou isolar meu dx, o 3 ele tá multiplicando, ele vai passar dividindo, então vai ficar du sobre 3. Então, a gente vai fazer essa substituição. Então, aqui vai ficar a integral da raiz de u du sobre 3. Aí, eu tenho outro detalhe. Eu tenho aqui, ó, o intervalo para x. Aqui eu tô em u. Então, eu preciso calcular o intervalo para u. Então, eu tenho lá, ó, quando meu x vale menos 2, eu venho aqui e substituo para achar o valor de u. Então, meu u vai ser igual a quem? A 3 vezes menos 2, mais 10. Então, aqui eu tenho menos 6, mais 10 eu vou ter 4. Aí, eu vou fazer a mesma coisa para x igual a 2. Então, quando o x vale 2, o meu u vale, eu venho aqui e substituo 3 vezes 2, mais 10. Aqui eu tenho 6, aqui eu tenho mais 10, então vai me dar 16. Então, quando o x vale menos 2, que é o intervalo inferior, o meu u vale 4. Quando o meu x vale 2, que é o intervalo superior da minha integral, o meu u vale 16. Então, vai estar aqui 16. Então, eu tenho o quê? Uma integral da raiz de u sobre 3, porque aqui eu tenho uma multiplicação, aqui eu tenho sobre 3, de 4 a 16. Então, vamos lá. Esse aqui eu tenho um terço, que ele pode estar saindo da minha integral. Eu não consigo fazer a integral de raiz, então eu tenho que passar para um potência numérico. Então, vai ser meio, que é a raiz quadrada de 4 a 16 du. Então, aqui eu tenho um terço, que multiplica a integral de u elevado a meio. Então, eu tenho aqui, ó, meio mais 1, dividido por meio, mais 1, de 4 a 16. Então, eu tenho um terço que multiplica, fazendo as continhas aqui, eu vou ter 3 meios, e aqui eu vou ter 3 meios. Aqui eu tenho uma divisão de fração, então, vamos lá. Eu tenho u elevado a 3 meios, dividido por 3 meios, de 4 a 16. Se eu fizer a divisão de fração aqui, ó, eu vou fazer o quê? Eu conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Então, eu vou conservar a primeira, multiplicando o inverso da segunda, vai ficar 2 terços. Que multiplica a raiz
quadrada de u ao cubo. De 4 a 16. Se eu quiser, eu posso pensar assim, ó, u ao cubo eu posso escrever como u ao quadrado vezes u. Então, se eu consigo fazer isso aqui, eu posso desmembrar de uma raiz. Então, vai ficar por potência ou radiciação. Isso aqui é por potência. E por radiciação, eu tenho raiz de u ao quadrado vezes raiz de u. Isso daqui eu tenho por radiciação. Então, vai ficar como aqui, ó. Se eu vier aqui, vai ficar... Aqui eu já vou fazer minha multiplicação, tá? Que eu tenho 1 vezes 2, 2. 3 vezes 3, 9. Então, vai ficar 2 nonos. Aí, aqui eu tenho, por radiciação, eu tenho o quê? Que essa raiz aqui, raiz de u. Raiz quadrada de u ao quadrado, eu tenho u ao quadrado elevado a meio. Por potência que eu vou multiplicar, então eu vou ficar u elevado a 2 sobre 2, que é igual a u. Então, aqui eu tenho u raiz de u de 4 a 16. Então, agora ficou fácil. 2 nonos. Eu tenho meu u que vale 16, raiz de 16, menos 4, raiz de 4. Então, eu tenho a raiz de 16, eu sei que é 4. A raiz de 4, eu sei que é 2. Então, eu vou ter 2 nonos, que multiplica 16 aqui, ó, vezes 4, vai me dar 64. E aqui eu tenho 4 vezes 2, que vai me dar 8. 64 menos 8 vai me dar 56. Então, eu vou fazer 2 vezes 56, vai me dar 112 dividido por 9. Então, esse daqui é o resultado dessa integral aqui nesse intervalo de menos 2 a 2. Se eu não quiser fatorar aqui, ó, eu não preciso, tá? Eu posso chegar a fazer raiz quadrada de 16 ao cubo menos raiz quadrada de 4 ao cubo. Só que aí, né, diminuo essa continha aqui e já faço direto essas, pela potência dentro da raiz. Calculo a potência e depois vou extrair a minha raiz quadrada, ok? Uma outra situação é quando o meu intervalo, ó, ele não é numérico, tá? Então, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a integral de t, que vai ficar t ao quadrado sobre 2, o intervalo de 0 a x. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trocar o x aqui no lugar do t, então vai ficar x ao quadrado sobre 2, menos, aqui eu vou trocar o t por 0, 0 ao quadrado sobre 2, então vai ficar x ao quadrado sobre 2. Essa aqui é a minha integralzinha dessa função. Então, se eu tiver um intervalo não numérico, mas com funções, a minha função lá no final, também, meu valor final também vai ser uma funçãozinha, ok? Aqui eu tenho uma outra situação onde que eu posso ver bem claro que a minha derivada, se eu derivar a minha integral, elas vão se anular. Então, vamos lá. Aqui eu tenho uma funçãozinha, só para vocês enxergarem todo o processo. Vamos fazer primeiro essa integral aqui, ó. Então, eu vou ter a integral de 0 a x de t ao quadrado mais 1 dt, que vai ser t ao cubo sobre 3 mais t de 0 a x. Então, quando vale 0, que eu substituir aqui vai ser 0. Para x vai ficar x ao cubo sobre 3 mais x menos 0. Então, essa integral é x ao cubo sobre 3 mais
x. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou derivar em função de x. Que é o que tá pedindo aqui, ó. Primeiro integral, depois eu derivo. Então, vai fazer a derivada de x ao cubo sobre 3 mais x em relação a x. Então, a hora que eu derivo, lembrando, eu dou tombo aqui. Então, vai ficar 3x, subtraio 1, 3 menos 1, 2. Ele está dividido por 3. Mais a integral, a derivada de x, que é 1. Então, aqui, ó, eu posso fazer o quê? Subdividir, posso fazer essa simplificação. E vai me resultar em quem? X ao quadrado mais 1. Então, a hora que eu for resolver aqui, ó, eu já posso fazer o quê? A minha derivada e a minha integral se anula, não importa quem vem primeiro. A minha função, ela vai resultar em quem? Na variável que eu tenho de integração. Então, ó, bastava eu fazer isso aqui, ó, do que eu fazer toda essa conta. Então, se eu pegar uma função um pouquinho mais complicada, que nem a secante, eu preciso ir lá lembrar, lá na trigonometria, nas funções trigonométricas, qual que é a integral, depois a derivada. Eu já sei que vai ser quem? Secante, em vez de ser t, vai ser x a quarta. Como ele é definida, não vou somar o k aqui. Então, essa daqui vai ser minha integral. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado. Bons estudos.